Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Juliana Menezes e eu vou passar para vocês algumas dicas de direito penal parte especial. O tempo é exíguo, então a gente vai falar realmente de alguns pontos. No material vão ter outras informações, mas o nosso objetivo é realmente tentar dar as últimas dicas aí para você fazer uma revisão bem bacana para sua prova do Paraná, tá bom? Então vamos lá. A gente vai começar aí com os crimes contra a vida. Primeira informação, crimes contra a vida, competência do tribunal do júri. Qual é a pegadinha que vem na sua prova? O latrocínio lá no meio. Gente, latrocínio não é crime contra a vida, é crime contra o patrimônio, porque é o roubo seguido de morte. Então, os únicos crimes que têm competência do tribunal do júri são os 4 dos crimes contra a vida: homicídio, aborto, infanticídio e o suicídio e automutilação, instigação, auxílio ou induzimento. Tudo bem? Vamos lá. Homicídio, o que a gente precisa ter? Primeiramente, quais são as figuras hediondas de homicídio? Homicídio qualificado e homicídio simples praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que praticado por um só agente. Qual é a pegadinha da prova? Dizer que o homicídio praticado em atividade de milícia é hediondo. Não é hediondo, simplesmente por falta de previsão legal. Não está na lei dos crimes hediondos, não é hediondo, tá? Então grava isso. Milícia não é homicídio hediondo, apenas homicídio qualificado e grupo de extermínio. Vamos lá. Homicídio privilegiado. Olha, fica atento, porque diz o seguinte lá no código, tá? Impelido por valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção. Primeiro, valor social é aquela comoção pública o valor moral é aquela intenção do agente, tá bom? É uma coisa particular do agente. Mas o que você precisa gravar são essas duas palavras. É impelido e sob o domínio. Por quê? Porque na sua prova vai dizer o seguinte: praticado sob a influência de violenta emoção. Influência de violenta emoção vai ser atenuante da parte geral. Para que a gente possa considerar um homicídio privilegiado, tem que ser sob o domínio. Então, grave essa palavra. Quando você olhar que está falando de homicídio privilegiado, já vai lá checar se está sob domínio ou sob influência, porque isso é uma pegadinha recorrente, certo? Homicídio emocional é aquele praticado após injusta provocação da vítima. Então, é aquele motivo que dá para o agente praticar, né? Ele fica ali sob o domínio da violenta emoção após essa injusta provocação da vítima, é chamado de homicídio emocional. Essa provocação tem que ser fato típico? Não tem. Qual é o exemplo mais clássico da doutrina? O adultério. Aquela pessoa lá que sob o domínio de violenta emoção, depois de ver a mulher traindo ele, vai lá e mata os dois. O adultério é fato típico? Não. Então, a injusta provocação não tem que ser fato típico. Vamos lá. Qualificadoras, né? Homicídio qualificado. A gente tem qualificadoras de ordem objetiva e qualificadoras de ordem subjetiva. As de ordem subjetiva são aquelas que dizem respeito à intenção do agente e as de ordem objetiva são as que dizem respeito ao fato em si, ao como o crime foi cometido. As qualificadoras objetivas são veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, meio cruel, perigo comum, emboscada, traição, dissimulação, dificultar a defesa e feminicídio, foco no feminicídio, porque a jurisprudência já entendeu, depois de muita discussão, depois de muito debate aí doutrinário, que o feminicídio ele é uma qualificadora de ordem objetiva, certinho? Qualificadoras subjetivas, mediante paga, promessa, chamado de homicídio mercenário, torpe, fútil e o homicídio funcional, que é aquele praticado contra os agentes do artigo 142 e 144 da Constituição, aqueles agentes de segurança pública. O que a gente precisa lembrar? Que ele abarca também os parentes consanguíneos até o 3º grau, não abarca os parentes que sejam de vínculo socioafetivo. O filho adotivo, ele não vai ser abarcado, tem que ter o vínculo consanguíneo, tudo bem? Tem que ser somente na função? O agente tem que estar trabalhando no momento? Não. Mas tem que ser na função ou tem que ser por causa da função. Então, o crime tem que ser cometido exatamente porque o agente é um agente ali de segurança pública. Tudo bem? Vamos lá. Motivo fútil. Não confundir com a ausência de motivo, porque são coisas diferentes. Tudo bem? Motivo fútil e ausência de motivo não são a mesma coisa. O motivo fútil é esse motivo desproporcional, é o motivo banal. É possível um crime ser fútil e torpe ao mesmo tempo? Não. Como eu falei, o crime por motivo fútil, ele é banal. Já o crime por motivo torpe é aquele motivo vil, repugnante, que te dá nojo. Então são duas coisas que não se equivalem, né? Uma coisa é uma coisa boba, é um motivo que você nem acredita. E a outra não é que seja um motivo bobo, mas é uma coisa que você fica, nossa, não acredito que ele cometeu por uma coisa tão nojenta. Então eles não são, não se correlacionam. Não dá pra gente ter as duas coisas numa mesma situação fática, entendimento já consolidado da jurisprudência.
Depois vocês olham esse julgado da 6ª turma do STJ, tá aqui o resto, não vai dar tempo da gente falar sobre ele, mas tá no seu material, é bem importante, bem bacana de você olhar também. Premeditação, por si só, não qualifica o crime. Diferença que a gente precisa ter: homicídio qualificado pela tortura, a tortura é uma qualificadora do homicídio, e a tortura qualificada pela morte. Então são duas situações diferentes que por vezes o candidato pode vir a confundir quando olha lá o caso prático. O que a gente precisa ter em mente? Que no homicídio qualificado pela tortura, o objetivo, o dolo do agente é matar, e a tortura é a forma pela qual ele vai chegar ao seu objetivo. Na tortura qualificada pela morte, o agente não quer matar, ele quer torturar, e a morte, por culpa, acaba sobrevindo ali ao desdobramento dos fatos. Então, o agente quer torturar e acaba matando. Essa morte ela ocorre de forma culposa, ou seja, a gente está falando de um crime pré-ter doloso, e no homicídio qualificado pela tortura não. A morte ela é dolosa, ela é intencional. E a diferença também é a competência para julgamento. No homicídio qualificado pela tortura, a competência é do júri, e na tortura qualificada pela morte, a competência não é do júri, porque afinal de contas a gente não está falando de um crime contra a vida. Mesma coisa lá do latrocínio. Próximo ponto. Na conexão teleológica consequencial, que é quando o agente ele mata alguém para praticar um outro crime, ou pratica um crime e mata alguém para encobrir aquele crime que ele cometeu, que também é uma qualificadora, a gente tem que saber que esse outro crime não necessariamente precisa ser cometido. Então, eu mato ali o segurança porque eu quero entrar na casa para praticar um furto. Ainda que eu não venha praticar o furto, se eu matei o segurança da casa por esse motivo, essa qualificadora da conexão vai ser aplicada. Agora, eu mato o segurança da rua porque eu quero fazer ali um jogo do bicho, que a gente sabe que é uma contravenção penal. Vai se aplicar a qualificadora? Não vai se aplicar a qualificadora da conexão, mas a gente pode entender aí um motivo fútil. Mas para que seja a da conexão, a gente tem que estar falando de dois crimes, tudo bem? Feminicídio, como a gente falou, qualificadora de ordem objetiva. O que a gente tem que ter fresquinho na cabeça? As causas de aumento. Você precisa decorar essas causas de aumento, principalmente a da doença degenerativa e a de praticar na presença de ascendente ou descendente de forma física ou virtual. Então eu vou praticar o feminicídio, filmar aqui na webcam e passar para os filhos da vítima verem, certinho? Então essas duas que se diferem um pouquinho, essa coisa da doença degenerativa e da presença virtual do ascendente ou do descendente, é importante você gravar, mas é importante que você decore todas essas causas de aumento do feminicídio, porque é um tema que está caindo bastante. Homicídio funcional é aquele, como a gente já falou, dos agentes de segurança pública. E uma outra informação que a gente já está cansado de saber é que o homicídio qualificado privilegiado, ele não é considerado um crime hediondo. Então, ainda que ele seja qualificado, se ele está junto ali de uma situação privilegiadora, ele afasta esse caráter da hediondez. Tudo bem? Lembrando que nesse caso, para a gente ter um homicídio qualificado privilegiado, a qualificadora tem que ser de ordem objetiva, porque as privilegiadoras são sempre de caráter subjetivo. Causas de aumento. Essas causas de aumento aqui do parágrafo 6º, elas se aplicam ao crime ao lado caput, tá bom? Ao homicídio simples. A gente vai ter um aumento de 1/3 se for menor de 14 anos, maior de 60 ou praticado por milícia privada. Ou grupo de extermínio, 1/3 até a metade. Então, se cair na sua prova, e o homicídio praticado em situação de grupo de extermínio e de milícia privada, ele é qualificado? Não, ele é majorado, circunstanciado, é uma causa de aumento. E, além dele ser um homicídio simples majorado, a milícia não é hediondo, mas o grupo de extermínio é hediondo. Então, eu espero que você tenha entendido bem essas diferenças. Os dois, milícia e grupo de extermínio, são majorados. Homicídios simples, majorados. E apenas o do grupo de extermínio é crime hediondo. Homicídio culposo, em regra, não admite tentativa. Isso a gente está falando de todos os crimes culposos, tudo bem? Mas vai admitir no caso da culpa imprópria, que é aquele caso que o agente de um delito é um erro, um delito putativo, em que o agente acredita que está em legítima defesa, mas ele não está em legítima defesa. Então, essa culpa imprópria, que esse crime vai ser considerado culposo, embora ele seja doloso, por uma questão de política criminal, ele vai ser considerado culposo, nesse caso pode acontecer a tentativa, tudo bem? Então, só no caso da culpa imprópria.
Causas de aumento. Essas causas de aumento aqui, elas se aplicam somente ao homicídio culposo, tudo bem? Inobservância de regra técnica de ofício é diferente da imperícia. A imperícia é: eu não sou médica e vou operar alguém. Eu não detenho aquele conhecimento técnico para praticar aquele ato e venho a matar alguém. Tudo bem? Agora, é diferente do médico, que ele detém a capacidade técnica, mas ele deixa de praticar algum ato ali que ele deveria. Ele não toma um cuidado necessário. É uma regra técnica do ofício dele, própria do ofício dele. Nesse caso, ele vai ter uma causa de aumento sobre esse homicídio culposo. Deixar de prestar socorro, ainda que a pessoa esteja morta, né? Se o agente não tem a certeza inequívoca de que a pessoa está morta, ela está decapitada lá, ele tem que prestar socorro. Se ele foge, ainda que a vítima estivesse morta, mas ele não sabia disso, mas ele foge, a gente vai ter essa causa de aumento. Causa de extinção de punibilidade é um perdão judicial, é quando as consequências do crime já atingem um agente de forma tão gravosa que a pena se torna desnecessária. Mas tem que haver esse vínculo, né, entre o agente e a vítima. Então, um exemplo que a doutrina traz é o pai que num acidente ali de trânsito ou numa situação acaba matando o seu filho e o amiguinho do filho que estava lá. O perdão judicial ele pode ser aplicado em relação ao filho, porque aquele pai vai sofrer muito pelo filho, mas o perdão judicial não se aplica no caso daquele amiguinho ali do filho, em que a gente não tem esse vínculo afetivo entre as partes, tudo bem? Segundo tipo, esse aqui eu vou falar bem rapidinho, porque tem um vídeo lá no nosso Instagram, tem vídeo no meu YouTube também, em que eu destrincho bem detalhadamente as novas alterações do crime do 122 que trouxe essa figura da automutilação, tá? O que a gente vai gravar? Que não existe mais para a figura simples a necessidade de um resultado naturalístico. Antes da modificação, para que a gente tivesse esse crime do 122, necessariamente tinha que acontecer uma lesão grave ou a morte. Agora não. Se a pessoa auxiliar, instigar ou induzir ao suicídio ou à automutilação, ainda que nada aconteça, o crime está consumado na sua figura simples. Tudo bem? Figura qualificada. Se causar a morte, lesão grave ou gravíssima. A lesão leve não vai qualificar o crime. Vamos lá, a gente tem 3 hipóteses de aumento de pena. Aumento de pena até o dobro, quando a gente estiver falando por meio de rede de computadores, rede social transmitida em tempo real, aumento de pena do dobro nesses outros casos e o aumento de pena da metade se o agente for o líder do grupo da rede social. Ó, uma coisa importante que tá lá, isso já era entendimento da doutrina da jurisprudência, mas não vinha trazido no código e agora tá. Se a vítima for menor de 14 anos ou ela não tiver a capacidade de entendimento, a gente não vai estar falando do crime do 122, se essa vítima vier a se lesionar de forma gravíssima ou se essa vítima vier a morrer. A gente já vai estar falando do homicídio e a gente vai estar falando da lesão gravíssima, porque a pessoa não tem a capacidade sequer de tomar uma decisão de se suicidar. Então, se a pessoa não tem a capacidade de entendimento, a gente não vai estar falando do artigo 122, mas nesse outro vídeo eu explico com mais detalhes, depois você dá uma conferida lá. Infanticídio é, na verdade, uma modalidade especial do homicídio e o Código Penal adota o critério biopsíquico. Então, existe uma questão fisiológica do estado puerperal da mulher logo após o parto, mas existe sim uma questão psicológica. Há uma perturbação mental que faz com que essa mãe venha a matar o seu filho logo após o parto. Vamos lá. É um crime bipróprio, por quê? Porque o agente é próprio, só pode ser a mãe, e a vítima também, que só pode ser o filho. Se consuma com a morte, se for natimorto, é um crime impossível. Então, se a criança já estava morta e a mãe não sabia disso e tenta matar, não tem como você matar algo que não está vivo, então a gente vai estar falando de um crime impossível nessa situação. Ah, essa informação é importante. Se a perturbação mental for completa, então assim, ela tem que estar perturbada mentalmente pela questão do estado puerperal, mas se essa perturbação for completa e ela não tiver a menor noção do que ela está fazendo, ela vai ser considerada inimputável, tudo bem? Concurso. Alguém ajuda essa mãe a matar o seu filho logo após o parto. A doutrina majoritária entende que é uma elementar. E caso tenha conhecimento, se comunica, podendo ser praticado pelo terceiro. Então, o que quer dizer isso?
Ah, eu sou ali o amigo da vítima, da agente, sei que ela teve um filho, sei que é filho dela, sei que ela quer matar ali nessa situação e eu ajudo. Se eu tô ciente de que ela é mãe do bebê e toda aquela situação, então sim, é uma elementar, se comunica, eu tenho conhecimento, eu vou ser coautor do crime de infanticídio. Oi, gente, eu vou passar um pouquinho dos 15 minutos para trazer algumas informações rapidinho sobre o aborto pra gente fechar os crimes contra a vida, tudo bem? Pra gente não deixar nada sem dar nenhuma dica. Vamos lá. Uma coisa importante que a gente tem que falar sobre o aborto é que a doutrina entende que é uma exceção, é uma exceção à teoria monista adotada pelo Código Penal, de forma bem simples, tá? O que é teoria monista e teoria dualista? O Código Penal adota a teoria monista, o que significa que duas pessoas que pratiquem o mesmo fato vão cometer o mesmo crime. Se duas pessoas matam João, duas pessoas praticam o mesmo homicídio. Em relação ao aborto, não. Por quê? Porque a gente tem a diferença. Ainda que seja o mesmo aborto que seja praticado, a gestante comete um crime e aquele terceiro que ajuda essa gestante, seja o médico ou seja outra pessoa, ele pratica outro crime. Então, quando vier na sua prova que no aborto a gente tem uma exceção à teoria monista, você sabe que sim. E é exatamente por isso, porque o mesmo fato pode ensejar a prática de dois crimes diferentes. O mesmo aborto pode incorrer em dois artigos diferentes do Código Penal. Um para a gestante e um para o terceiro que auxilia, tá bom? Vamos lá. A gente tem a primeira figura, que é aquele autoaborto, né? Que é o aborto praticado pela gestante ou o aborto praticado com o consentimento da gestante, que é no caso dessa exceção da teoria monista. O seguinte, é indispensável o exame de corpo de delito, mas pode ser substituído por prova testemunhal. Isso vale para todo crime que exige o corpo de delito como prova. O aborto econômico é crime? Aquela mãe que não tem dinheiro e aborta exatamente pela questão da situação financeira? Sim, é crime, não é uma exclusão lá do Código Penal. A gente vai falar sobre as exclusões, tudo bem? Provocado por terceiro sem consentimento, ele vai ser um crime mais grave, somente ao terceiro, evidentemente, e ainda que haja um consentimento formal, se essa vítima for menor de 14 anos ou se ela tiver alguma debilidade mental, vai considerar que esse consentimento não foi válido. Então, vai incorrer aqui no crime do artigo 125, que é o aborto praticado sem consentimento, ainda que ela diga, não, eu quero sim fazer o aborto. É pessoa que tem uma deficiência mental ou é menor de 14 anos, então a gente não vai considerar esse consentimento como válido, tudo bem? Vamos lá. Se ele vier causar morte ou lesão grave, a gente vai ter uma causa de aumento, não é aborto qualificado, é causa de aumento, escute bem. E a gente tem a figura do terceiro com consentimento. Então, a gestante vai entrar lá no artigo 124 e o terceiro vai entrar aqui no 126. Quais são as hipóteses de aborto legal, né? Daqueles casos em que não vai ser crime. É quando é para salvar a vida da gestante, esse aborto é necessário, ele precisa ser praticado. E também no caso de estupro, em que é sim uma possibilidade legal da mulher fazer o aborto. E a gente tem aí uma ADIM que autorizou nos casos dos fetos anencéfalos que esse aborto também seja praticado. Tudo bem? A gente teve uma decisão recente agora que não permitiu o aborto nos casos de gestantes portadoras do Zika, do chikungunya, pela possibilidade da microcefalia. Então, esse caso não é admitido. Mas no caso dos fetos anencéfalos, aqueles fetos que não têm cérebro, sim, o aborto ele é permitido por conta do julgamento dessa ADIM, tudo bem? Não está no Código Penal, mas a gente tem esse julgamento do STF.